Quem é que tem interesse em participar? Quem é que se prontifica para ensinar? Tá lançado um desafio, no refrão vamos cantar. Sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar. Sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar. Olá, eu sou Érica, estou como coordenadora pedagógica do Bahia Produtiva, projeto executado pela FETRAF Bahia. E hoje, na videoaula de hoje, eu vou falar um pouco e explicar como confeccionar um bebedouro, para as aves, utilizando garrafa PET. Então, a gente sabe, que os custos, de produção na agricultura familiar é de muita importância, para que os preços dos produtos eles sejam competitivos, no mercado consumidor. E aí a gente precisa pensar em materiais alternativos para a gente estar utilizando, e confeccionando os produtos, os materiais e os itens que a gente vai utilizar durante a determinada atividade na propriedade, Como, por exemplo, a criação de galinha, ela necessita, que a água ela seja fornecida com qualidade e em quantidade adequada, e para isso a gente precisa tomar alguns cuidados, ter algumas medidas, justamente para que a gente consiga fornecer essa água com qualidade e em quantidade. Então, por exemplo, se a gente utiliza coxos, que é muito comum nas propriedades a gente utilizar coxos, essa é a maneira correta? Não. Por quê? Porque quando a gente disponibiliza a água para as aves num recipiente que fique ali exposto, tanto a questão da poeira, por exemplo, o vento passa, fica ali quase a nível do solo. Então, o vento vem, e carrega aquelas impurezas do solo, às vezes vem fungos, bactérias, micro-organismos juntos e contamina essa água. Outra questão, essa água ela fica muito exposta, por estar aberta, nos coxos. E tem um outro fator agravante que é o aparecimento de animais como os sapos, por exemplo. Os sapos eles costumam utilizar, se banhar, e utilizam da água das aves para fazer isso, principalmente no período noturno. E aí a gente não consegue ver que o sapo entrou ali naquela água da ave e aparentemente tá uma água, com boa qualidade. Porém, na verdade, esses sapos, ele pode deixar alguns fungos na água, que ficam ali incrustados na sua pele, e essas aves beber dessa água e acabar se contaminando. Eu estou dando um exemplo do sapo, mas tem vários outros organismos, outros animais que podem estar também tendo contato com essa água e trazendo algum contaminante para a água das aves. Então, o ideal é que a gente não utilize os coxos, que a gente utilize o bebedouro. E aí, esses bebedouros, eles podem também ser adquiridos em lojas comerciais que vendem produtos, agrícolas, e vocês podem estar comprando. Um bebedouro desse, ele não tem um custo muito baixo, Então, se a gente for pensar na questão do custo-benefício, o que seria melhor para a gente, enquanto agricultor familiar? Comprar esse bebedouro ou confeccionar esse bebedouro com material alternativo, ajudando no meio ambiente, porque a garrafa PET que seria descartada, que a gente fala que joga no lixo, às vezes a gente até diz que joga fora, mas eu costumo dizer que quando a gente descarta qualquer coisa, a gente não joga nada fora, a gente joga tudo dentro do nosso planeta. Então, a gente está contribuindo para o aumento da poluição, com o descarte de material que leva anos e anos para ser decomposto. E aí ele fica ali no ambiente poluindo. Então, a garrafa PET ela é feita de polietileno, de material que é muito resistente. Então, por isso também favorece o uso da garrafa PET como bebedouro, porque o bebedouro às vezes a gente expõe ele muito, e às vezes
Não que a gente vai deixar ele totalmente exposto ao sol, porque o ideal é que a gente coloque num local sombreado, né, para que essa água ela esteja na temperatura, né, amena, ambiente para as aves consumir, né, não forneça uma água muito quente. Então, mas mesmo assim, se por acaso, né, ela tiver contato com o sol, ela não se decompõe muito rápido, né, não degrada. Então, a gente tem uma durabilidade boa, alta. Então, a garrafa PET, devido à sua composição, ela tem essa característica, né, e aí favorece na durabilidade desse produto. Então, a gente vai ter vai estar fornecendo uma água com qualidade, porque a água que a gente vai fornecer para a ave, inicialmente a gente traz a água limpa, não é isso? E aí a gente coloca na garrafa PET, para fazer no nosso bebedouro lá. Então, se ela está dentro da garrafa, mesmo que tenha poeira, mesmo que apareça animais, como eu dei o exemplo do sapo, né? Esses animais eles não vão ter contato com essa água que está dentro da garrafa. E talvez a poeira, né, ela tenha contato com essa água que vai estar na vasilhinha, na parte aberta. Só que essa parte aqui a gente pode abrir, né, todo dia, lavar, higienizar e descartar. E esse bebedouro também é um bebedouro que a gente não vai utilizar a nível do solo, a gente vai usar ele como pendurado. E aí, como ele vai estar pendurado, evita também que os animais estejam em contato com a água, entre, né, nesse recipiente para contaminar ou deixar algum contaminante, né, nessa água. Então, é importante que a gente fale da questão do baixo custo da produção desse material. Eu vou falar mais para frente, daqui a pouco eu falo para vocês quais são os materiais que vocês precisam para fazer um bebedouro com garrafa PET. Ele é muito parecido com aquele bebedouro que a gente encontra aí nas lojas comerciais, né, de produtos para aves, de produtos para agricultura, né? Então, ele é muito parecido, a funcionalidade é a mesma, né? Só que há uma diferença, que é o custo, né? Então, esse aqui é um material de baixo custo. A gente vai ter um bebedouro, né, com garrafa PET, que a gente praticamente é custo zero ou um custo muito baixo. Porque alguns itens talvez vocês não tenham, possam até precisar comprar, mas é tudo baratinho. Não tem nada, nenhum material muito caro que a gente não consiga adquirir. Até às vezes vendendo uma dúzia de ovos aí dessas aves, a gente consegue adquirir, né? Então, assim, é necessário para a gente estar economizando, né, essa parte de investimento na atividade, né, na avicultura, a gente precisa ser bastante criativo, né? E aí é o que entra essa parte, né, de a gente estar aproveitando os materiais que a gente tem na propriedade, que seriam descartados no ambiente, e aí a gente dá uma utilidade para ele. Reutiliza, né, recicla, a gente põe em prática os R's, né, da sustentabilidade. Então, é necessário que a gente tenha essa criatividade durante a produção, né, e aperfeiçoamento, né, dos insumos, e também que a gente utilize esses equipamentos, que são equipamentos simples, mas que são bastante funcionais, não é isso? Então, né, na cadeia produtiva, no caso da avicultura, a gente fornece as águas. Outro fator importante, quando a gente utiliza o bebedouro e não os coxos, que é importante, é quando a gente precisa administrar algum medicamento, né? Até vacinas mesmo, que algumas são ministradas na água, né? Alguns medicamentos, tanto preventivos, né? Quanto para sanar mesmo os sintomas das doenças. Então, o que acontece? Como eu estava falando, alguns medicamentos eles são administrados na água. Então, se a gente tem um bebedouro que a gente vai conseguir, até a questão da medida, né? Uma garrafa de PET de 1 litro, 2 litros, 1,5 litro, a gente vai ter esse controle da medida, porque às vezes o coxo a gente não tem noção de quantos litros, quantos ml tem ali. E aí o que acontece? Quando a gente tem uma garrafa PET, isso nos permite, né, ter o controle da quantidade de água, também o controle do fornecimento dessas águas para as aves. Então, por exemplo, se eu tenho uma área ali, eu preciso vacinar todo o meu plantel. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu deixo essas aves no local preso, né, na minha área, né, que eu vou ter para prender essas aves. Prendo elas, forneço um medicamento, a água, né, nessa garrafa aqui com medicamento. E aí, o que é que eu faço? Eu deixo lá pelo menos 24 horas essas aves tendo contato somente com essa água. As aves não vão passar mais de 24 horas sem consumir água, não é isso? Então, qual é a única fonte de água que elas vão ter?
a da minha garrafinha PET com o meu medicamento. E aí eu garanto que todas as aves serão, né, medicadas, porque essa é a única fonte de água que elas vão ter durante 24 horas. E aí eu garanto, né, que todas as aves foram realmente vacinadas. Vacinada ou medicada, seja lá qual for o procedimento que vocês desejam fazer no momento. Então, tem essa facilidade também no controle. Esse bebedouro, ele funciona como um bebedouro de pressão, né? Onde, à medida que a água ela vai baixando, né? A gente vai fazer um furinho aqui na garrafa. E aí, à medida que a água ela vai baixando, o que acontece? O nível da água baixa, o buraquinho aqui que vai estar no pescoço da garrafa, ele fica exposto. E o que acontece? Mais água da garrafa sai por esse buraquinho. Então, se mais água sai, essa parte aqui vai estar recepcionando essa água, né, essa parte de baixo. Hoje eu estou fazendo ela com uma vasilhinha de goiabada, mas vocês podem fazer também com fundo de outra garrafa PET, né? Se não tiver vasilhinha de goiabada ou com qualquer outra garrafa, outra embalagem, outra vasilha que vocês tiverem. Então, aí eu vou colocar assim. Então, observem que esse furo que tiver na garrafa, ele deve estar, né, acima ou abaixo do nível desse recipiente. No caso, é minha embalagem de goiabada. Então, tem que estar abaixo desse. Por quê? Porque se eu estiver acima, a água vai sair todinha até esvaziar a garrafa. Porque como ele é um bebedouro de pressão, a água tem que cobrir para que ele pare de descer. Então, se a gente coloca abaixo desse nível aqui da garrafa, da embalagem da garrafa da goiabada, a gente consegue manter essa pressão da água, né? Essa pressão no buraquinho aqui, e a água não vai sair toda antes, né, só vai sair até que encha esse recipiente. Então, à medida que o nível da água baixa nesse recipiente, mais água daqui sai para enchê-lo, né? E aí fica disponível mais água para as aves, não esvaziando toda a garrafa de vez. Beleza? Então, vamos ver quais são os materiais que são necessários para a gente confeccionar essa garrafa, esse bebedouro. Então, a gente precisa de uma garrafa PET, né? Eu costumo usar a garrafa PET de 1,5 litro, 2 litros, 3 litros. Mas eu posso usar a garrafa PET de 1 litro? Pode. De meio litro? Pode. A única diferença é que vocês precisarão estar reabastecendo essa garrafa com mais frequência. Então, se a gente usa uma garrafa maior, né, mais tempo a gente terá para repor a água aqui dentro. Então, isso aí vai da necessidade de vocês e também da disponibilidade da garrafa. Se eu só tiver de 1 litro, eu vou usar de 1 litro. Mas eu acho que quanto maior, melhor. E eu vou usar somente um bebedouro desse, uma garrafa dessa, um bebedouro de garrafa, só um? Não. Isso aí também vai ser de acordo com a necessidade de vocês. Quem tem mais aves, né, vai precisar de mais bebedouros. Quem tem menos aves, de menos bebedouros. Mas isso aí também fica a critério de vocês. Então, eu vou precisar de uma garrafa PET e uma observação importante. Essa garrafa PET, ela tem que ser com tampa, porque a gente também vai precisar dessa tampa. Não é garrafa PET sem a tampa. A gente precisa de uma garrafa PET com tampa, né? Um recipiente que pode ser tanto o fundo de outra garrafa PET, né? E aí, nesse caso, a gente precisaria de 2 garrafas, né? Pode ser de água mineral também, né? De qualquer outra recipiente, sendo PET, sendo embalagem, garrafa que a gente consiga manuseá-la e cortá-la, né, tranquilo o uso. Então, a gente vai usaria só esse fundo, se fosse usar outra garrafa. Podemos usar também essa vasilhinha de goiabada, que ela tem uma altura boa, né? Então, a gente pode utilizar. A gente vai precisar também de um arame. Por que esse arame? A gente vai precisar de um arame para esquentar ele, aquecê-lo, para fazer os furinhos aqui, né? E aí, como é que a gente vai aquecer? A gente vai precisar de um acendedor, né? Acendedor, uma vela para aquecer esse arame, para fazer o furinho no pescoço da garrafa. A gente vai precisar também de uma cola, que a gente vai colar essa tampinha nesse recipiente. E a gente vai precisar também de um barbante, um cordão, qualquer fita que vocês tiverem, até de um retalho, assim, que faça uma tira. Vocês podem utilizar para amarrar a garrafa. A gente vai precisar também de um suporte para a gente colocar aqui no fundo, né? De um parafusinho. Eu tô usando esse aqui, né? Mas
vocês podem fazer até com arame. Se não tiver o parafusinho, vocês podem utilizar com arame e entorta a cabeça dele e deixa o arame nesse formatinho aqui, beleza? E a gente também vai precisar de uma tesoura. A tesoura, para que é? Para cortar o arame, ou para quem vai usar, né, o fundo da garrafa, a gente precisa para cortar o fundo da garrafa. No meu caso, eu não vou precisar, porque minha garrafa, eu já trouxe meu recipiente já, né, já no ponto de ser utilizado. Então, não vou precisar cortar. Mas nesse caso, depois a gente tem uma tesoura quando for utilizar uma outra garrafa PET. Vamos começar, né? Primeiro a gente vai precisar furar. Eu vou primeiro colar a tampa. A gente vai começar com essa parte de cá. A gente vai colar essa tampinha nesse fundo, vai ficar assim, né? Por quê? Porque eu vou precisar que essa garrafa, ela se encaixe aqui. Então, encaixando vai ficar assim, o nosso bebedouro penduradinho, bonitinho, tá vendo? Então, a gente precisa colar essa garrafa ou essa tampinha aqui. Eu vou utilizar a minha cola, né? Essa aqui é cola para plástico, adesivo plástico para PVC. E aí, vocês encontram em lojas de material de construção. É bem fácil de encontrar em lojas de material de construção. Se vocês tiverem também Durepox, pode ser também utilizado, substituir no lugar dessa cola, vocês podem colocar o Durepox. Às vezes é até mais fácil ter o Durepox em casa do que essas colas, né? Então, tendo o Durepox, já faz o papel da cola, não precisa se desesperar nem comprar. Né? A gente está tentando usar o máximo. Eu vou deixar aqui secando, tá vendo como ficou? Então, vocês colam no meio, bem centralizado, né? Para o prato não ficar balançando. E aí, vocês centralizam a tampinha, que é a tampa dessa garrafa PET. E agora, eu vou fazer os furinhos na garrafa PET, que serão os furos que devem ficar, como eu falei, abaixo do nível, né, desse recipiente. Então, se o recipiente ele vai até aqui, eu tenho que fazer um furo, tá vendo? Daqui pra baixo. E aí eu vou escolher nessa parte aqui do pescocinho da garrafa. E eu vou fazer só um furo? Não. O ideal é que vocês façam pelo menos 2. Eu vou acender aqui esse material, essa vela. Vou acender a vela, deixar a vela aqui um pouquinho. Ela aqui em pé. Pronto, já temos uma fonte para aquecer nosso... o alicate eu costumo usar para segurar também esse arame, porque às vezes esquenta, né, demais, aquece demais. E aí é necessário que a gente segure, né, por questão de prevenção, né? Então, tá um pouco ventilando aqui o vento. E eu tô fazendo a barreira por causa do vento para não apagar minha vela, né? Que eu sou esperta. Então, a gente aquece por alguns segundos aqui. Quando vocês observarem que o arame ele já tá bastante aquecido, o que a gente faz? Aproxima a garrafa, né? E aí a gente faz um furo no pescoço da garrafa. Vou mostrar pra vocês o diâmetro que eu fiz. Fiz um desse lado, vou fazer do outro lado agora o outro furo. Por quê? Pra facilitar a saída de água, né? Um furo de um lado e o furo do outro lado. Tô aquecendo bastante, que aí rapidinho eu faço o furo. Então, é importante que a gente utilize a vela. A vela às vezes a gente tem até em casa. Se não tiver uma vela em casa, precisa ir comprar. Não, às vezes vocês têm com dinheiro, né? Que é aquele um isqueiro, quem não consegue deixar o isqueiro. Pronto. Já utilizei, já fiz o furo, vou mostrar pra vocês o furo. Deixa eu só descartar aqui e apagar a vela. Pronto. Então, a gente já utilizou. Então, por que a gente precisava dessa vela? Justamente para aquecer o arame, para fazer esses furinhos aqui. E a gente vai agora... Observem que eu vou mostrar o furo para vocês. Conseguem observar o furo, o tamanho do furo? Um de um lado, tá vendo? E do outro lado, o outro furo. Conseguem observar?
Então, um furo aqui, dá pra ver até do outro lado, tá vendo? Então, são 2 furos, um de cada lado, um aqui e outro aqui, né? E aí, tá vendo a altura do furo, que é na direção do pescoço da garrafa? E agora eu vou fazer o teste se ele realmente vai ficar no meio, né, ou no meio não, se ele vai ficar da parte de dentro do meu recipiente. Vamos ver. Observem que ficou na parte interna, vocês não conseguem ver, tá vendo? Agora eu vou tirar ele. Por quê? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou precisar colocar esse parafuso, né, no fundinho aqui pra fazer a alcinha, que é onde eu vou utilizar. Eu posso colocar com cola, eu posso colocar com adesivo, ou posso colocar também com Durapox, né? Eu costumo fazer com Durapox também, mas hoje eu vou colocar com esse adesivo aqui, que era o material que eu tinha para utilizar. Então, eu vou mostrar para vocês que funciona também. E aí, a gente coloca aqui no fundo, prende ele, né? Aqui no fundo da garrafa PET. Deixa ele bem firme, para não correr o risco de sair. O importante é que a gente tem. Pode ser feito só com esse tipo de parafuso? Não, a gente pode fazer também com o arame, como eu falei. E aí, põe o arame. Tá vendo como ficou a estrutura? Bonitinho. Agora, eu vou ter um suporte, né, pra colocar meu cordão. E aí, o cordão vai ser... Por que eu tenho que usar um cordão? É justamente porque a gente vai ter... o bebedouro, ele vai ficar pendurado de acordo com a altura das aves, né? E aí, a gente precisa pendurá-lo, né? Então, esse suportezinho é justamente para fazer esse pêndulo, tá vendo? Colocar o cordão para pendurar. Então, a gente vai ter... Como é que a gente vai colocar a água aqui dentro? A gente vai pegar a água, pôr aqui, né? Despeja a água. Depois que você encheu a garrafinha de água, a gente vai vir... Eu vou virar nessa aqui? Não, né? Porque vai derramar tudo, toda a água. Então, o que a gente faz? A gente pega essa parte aqui pra fechar, coloca ela na garrafinha, encaixa, gira, né? Pra enroscar. Aí a gente gira, enrosca a garrafa, né? Depois que a gente enroscou a garrafa, a gente faz o quê? A gente vira e aí tá pronto o nosso bebedouro e pendura lá. Então, qual a altura que eu devo deixar esse recipiente aqui de baixo? Devo deixar, né, na altura do peito da ave, porque é a altura ideal, né, que vai ficar confortável para ela beber a água. Então, o nosso bebedouro está pronto, tá vendo? Penduradinho, bonitinho. Então, é dessa forma, né, que vocês irão fazer o bebedouro de vocês em casa. Então, espero que o vídeo, né, tenha ajudado bastante vocês, que vocês consigam, né, confeccionar, reproduzir aí na casa de vocês, na propriedade de vocês, junto com a família, né, porque é um bebedouro muito parecido com o bebedouro, né, aqueles que a gente já compra pronto, né, que é comercializado, porém, é um bebedouro muito mais sustentável, né, porque a gente vai estar fazendo o reuso, reutilização de material, que a gente iria descartar no ambiente, né, e também um material de baixo custo.
A gente não vai ter fazer muitos investimentos para possuir para confeccionar um bebedouro desse. Então, eu agradeço, né? Se vocês tiverem dúvida, pausem o vídeo, assistam novamente, né? Assistam com calma, né? Então, porque o passo a passo eu fiz aqui, vocês viram que foi muito fácil, prático e rápido, é isso? Então, um abraço para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.